Olá a todos, boa noite. Tivemos probleminha aqui na rede elétrica e na internet, por isso que atrasamos a nossa conexão. Tá tudo bem, tranquilo? Vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós falaremos sobre um dos 15 princípios básicos, que é o 7º item, causa e efeito. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Logo em seguida, damos início ao nosso estudo. Eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade do encontro, a oportunidade do estudo, e possamos, unidos, elevando o pensamento a Deus, nos abraçarmos fraternalmente, de modo a receber o amparo e o auxílio do Cristo, que nos ilumina sempre, dos bons amigos espirituais que nos ajudam e nos amparam, e estamos aqui hoje reunidos através da Fraternidade Espírita Mundo Luz, que nos acolhe para este estudo desta noite, dando-nos o seu amparo, o seu auxílio para cada um de nós. E enquanto estivermos no estudo, eles estarão nos observando, nos auxiliando através do bom pensamento e através do passe amigo que sempre recebemos. Que Deus possa nos iluminar sempre à medida em que abrimos o nosso coração e a nossa mente para as suas leis e os seus ensinamentos, disponível a todos nós. Que assim seja. Então, o nosso estudo de hoje é sobre causa e efeito. E para desenvolvermos o nosso estudo de hoje, nós recebemos da Fraternidade um roteiro que nos permitisse trabalhar o estudo. Então, nós temos da Fraternidade Mundo Luz este roteiro que trabalharemos com ele durante algumas semanas. E no nosso primeiro estudo de causa e efeito, nós teremos o tema Terceira Lei de Newton. Eu farei uma pequena exposição sobre o assunto e depois dessa exposição, dessas informações que foram colhidas dentro da ciência e da doutrina espírita, nós faremos uma pausa dentro dessa exposição e ficaremos abertos para perguntas ou observações que possam ser feitas em relação ao que nós estivermos estudado no dia de hoje. E assim daremos prosseguimento nas semanas seguintes sobre o assunto. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir uma tela aqui para acompanhar vocês. Então, eu estou cadastrado aqui. Bom, então vamos lá. Sobre a lei de Newton, o que nós temos e o que nós podemos ver sobre ela e que ela nos auxilia no tema causa e efeito.
Fazendo uma pesquisa, nós vamos verificar que eu fiz uma pesquisa básica, simples, sobre o assunto, e diz que a terceira lei de Newton, o que é essa terceira lei de Newton? E quem é Newton? Então, Isaac Newton, ele foi um astrônomo, um alquimista, um filósofo naturalista, natural, um teólogo e um cientista inglês. Mas ele é mais reconhecido como um físico e ou um matemático. Ele nasceu, aqui consta 25 de dezembro de 1642, mas essa data não é certa porque vi divergência com outras datas, porém deixei essa. Lá na Inglaterra, e ele veio a falecer em março de 1727, com 84 anos, também na Inglaterra. E ele trouxe vários estudos para nós no campo da física, da matemática, mas nós vamos olhar hoje sobre essa terceira lei dele, que diz o seguinte: a lei de Newton, conhecida como lei de ação e de reação, afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. As forças atuam sempre em pares, sempre em dupla. Para toda força de ação, existe uma força de reação. E aí nós vemos esse desenho, esse exemplo, onde a garota ela faz um esforço para empurrar uma parede. Nós não percebemos, mas fisicamente essa parede ela exerce uma força no sentido contrário para não ser derrubado pela garota. Então, nós temos a garota que intimamente deseja empurrar a parede, mas, ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo ato, a parede se esforça para conter aquela força e não ser empurrada. Este outro exemplo, quando fazemos a abertura da bexiga, aonde o ar é solto, nós verificamos a ação do ar sendo expelido para uma direção e, em contrapartida, uma reação, que é a bexiga, que é o balão sendo lançada numa outra direção. Então, até aqui, verificamos duas ações, duas reações, em que elas acontecem ao mesmo tempo e são atos sempre em par. Nunca existe uma ação sem uma reação. E no terceiro exemplo, nós vemos uma propulsão através de uma explosão de combustão, em que essa explosão é lançada para um sentido, dando impulsão ao foguete para outro sentido. Então, nessa terceira lei de Newton, se diz que, e se afirma, que toda a ação tem uma força, uma reação no sentido contrário, e que elas trabalham em pares. Se existe uma ação, obrigatoriamente tem que ter uma reação. Por meio da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam-se aos pares. Isto é, quando um corpo A faz força sobre um corpo B, esse corpo B resiste.
a aplicação dessa força por meio da reação que atua sobre o corpo A. Então verificamos que o corpo A faz um esforço em direção à parede, mas em contrapartida, a parede exerce uma força em direção ao corpo A também. E, nesse caso, verificando que uma força acaba cancelando a outra, e elas trabalham sempre em pares. As forças de ação e reação possuem intensidades iguais, sentidos opostos, a garota empurra para lá e a parede tende a fazer uma força no sentido contrário, e atuam em corpos diferentes. A garota aplica sua força em cima da parede e a parede aplica sua força em cima da garota. Além disso, essas forças produzem acelerações nos corpos A e B. No entanto, se olharmos os corpos A e B como único elemento de um sistema, veremos que as forças de ação e reação se cancelam. É por esse motivo que dizemos que as forças de ação e reação são internas. É internamente a garota fazendo uma força para empurrar a parede e internamente a parede resistindo a essa força, fazendo uma força no sentido contrário. Repetimos o quadro, vamos passá-lo. Aí nós vimos o que acontece com a lei de Newton, essa terceira lei de Newton, em que nós temos uma força num sentido, em contrapartida temos outra força no outro sentido e uma anulando a outra. Bom, aí nós precisamos, para darmos continuidade ao nosso estudo e entender a razão pela qual trouxemos essa explicação na qual foi solicitada sobre a ação e a reação e a lei de Newton, nós vamos nos valer de Allan Kardec. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, ele diz assim: a alma. Nós não vamos definir a alma, mas vamos utilizar a observação que ele nos fala. Ele nos diz que a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. E aí nós vamos verificar que o assunto que nos traz hoje ao estudo é sobre a lei de causa e efeito. E estamos falando sobre ação e reação. E aí nós vamos verificar que ação e reação, eu fiz uma pesquisa e em nenhum dos livros da codificação espírita, em nenhuma dessas obras, tem ação e reação trazida, anotada por Allan Kardec. Somente o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, no item 7, é que tem uma nota da editora, da FEB, aonde a FEB escreve assim: as lutas econômicas engendraram as mais exóticas doutrinas de ação e reação.
Este é o único livro onde nós encontramos essa frase, ação e reação, e mesmo assim essa anotação ela é da editora FEB, e está lá no item 18 de uma nota que a editora faz. Por que é importante nós sabermos disso? Porque nós verificamos que o Allan Kardec nos chama a atenção sobre as nossas discussões. E em livros, eu também localizei que esse livro, que é a psicografia do Chico Xavier pelo espírito André Luiz, ele tem o título Ação e Reação. Mas internamente, as histórias que lemos sobre o assunto falam sobre causas e efeitos. Então vamos verificar que causa e efeito, quando nós vamos ao dicionário, o que quer dizer? E vamos verificar que causa e efeito está entre os 15 princípios básicos da doutrina espírita, entre o livre-arbítrio, que é a liberdade que eu tenho de fazer as coisas, e a reencarnação, que é um acontecimento que vamos conversar mais à frente sobre isso. Mas é interessante que dentro dos 15 princípios ficou entre o livre-arbítrio e a reencarnação. No dicionário, lá diz que causa significa aquilo que faz com que uma coisa seja, aquilo que faz com que uma coisa exista ou que aconteça. O que é princípio, o que é início, é uma razão ou a origem de alguma coisa, é um motivo. Então, causa no dicionário significa isso. E no dicionário efeito quer dizer o produto de alguma coisa, resultado de uma ação, consequência. Não há causa sem efeito. Não há um efeito sem uma causa. E não há uma causa sem um efeito. Se existe um efeito, necessariamente tem que existir uma causa. E o que nós verificamos que quando ocorre uma causa, como neste desenho aqui, nós vamos ver que essa causa ocorre neste momento e leva-se algum tempo para que essa causa produza um efeito. Na terceira lei de Newton, conhecida como a lei de ação e reação, que é uma força no sentido e uma outra força que faz par a esta força no outro sentido, afirma que, para toda força de ação que é aplicada a um corpo, é a garota empurrando a parede, surge uma força de reação em um corpo diferente, que é a parede se esforçando no sentido contrário. E no caso de causa e efeito, é aquilo que faz com que uma coisa seja, uma coisa exista ou uma coisa aconteça, e que o efeito acaba sendo o produto, o resultado de uma ação, de uma causa, de uma consequência, aonde não há causa sem efeito. E aí no desenho nós verificamos que há uma causa aqui, que é o garoto empurrando os bloquinhos. E esses bloquinhos vão se jogando um ao outro até que, em determinado momento, o último bloquinho acaba alcançando o garoto que empurrou o primeiro bloquinho. Então nós verificamos que na ação
e reação, sempre há um ato duplo em que uma força contrária à outra reage, ao mesmo tempo, aonde, terminada a força de ação, obrigatoriamente termina a força de reação, e no caso da causa e do efeito, a causa acontece agora e o efeito vai surgir num momento futuro, que seja num prazo curto ou num prazo longo, mas ele nem sempre ocorre no exato momento. O efeito nem sempre ocorre no exato momento em que a causa acontece. Então, nós vamos verificar que a lei de ação e reação, ou lei de Newton, é uma lei divina. E ela tem como intensidade e natureza, a reação tem exatamente a mesma intensidade e natureza da ação, mesma força, mesma disposição, sentido contrário, e ocorre no exato momento da ação. As forças se anulam. A ação tem uma força de 5 newton ou uma força de 5 quilos, e a reação produz uma força contrária também de 5 quilos. As duas forças, a terceira lei de Newton, são do mesmo tipo. É uma energia sendo aplicada para um lado e a energia sendo aplicada para o outro lado. O mecanismo ele é simples, como a gente percebe. Aplicada uma força, surge imediatamente uma força de reação de mesma intensidade, natureza e direção, porém com sentidos contrários. Dependência da ação posteriormente. Não existe uma dependência de ações posterior a este fato. Uma vez que a garota deixa de empurrar a parede, deixa de existir a reação. Uma vez que a ação deixa de ser exercida, a reação também deixa de ser exercida. Devido à simultaneidade do ocorrido, a garota empurra, a parede se contrapõe, e é o fato da reação só existir enquanto há uma força de ação. Já na lei de causa e efeito, que é uma lei que foi trazida para nós através da doutrina espírita, esclarecida para nós através da doutrina espírita, mas lembrando que Jesus já anunciava essa lei de causa e efeito. Quando ele narra as bem-aventuranças, ele descreve a lei de causa e efeito. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E assim todas as bem-aventuranças, bem como quando ele nos diz: fazei ao outro o que gostaria que vos fosse feito, mostrando para nós que devemos agir no bem para o outro, lei de causa, para que nós tenhamos o benefício também de receber aquilo que gostaríamos. A lei do efeito, retornando a nós conforme a nossa disposição. Na parábola do credor infiel, nós vamos verificar Jesus contando que um determinado súdito devia ao rei
10.000 moedas. E aí o rei resolveu fazer a cobrança das dívidas do seu súdito. Então, quando esse súdito se aproxima do rei, e ele não tendo como fazer o pagamento daquela dívida, o rei perdoa-lhe a dívida. E esse súdito volta ao convívio dos seus próximos, mas encontrando um dos seus pares que o devia 100 moedas, o pega pela camisa e exige dele o pagamento daquela dívida. Como aquele dos seus não tinha como efetuar o pagamento naquele momento e pedia um prazo maior para tal pagamento, esse credor incompassível não tem pena deste indivíduo, cobra dele, manda-o prender até que ele pudesse pagar a sua dívida. Todos, verificando o que acontecia e sabendo da história dele e do rei, vão ao rei e lhe conta o que ele havia feito. O rei lhe chama, lhe diz que havia lhe perdoado e que não seria da parte dele também responsabilidade fazer o mesmo para com o outro, e como ele não foi compassivo para com o seu próximo, o rei o prende até que ele pudesse efetuar o pagamento da sua dívida. Então vamos verificar que a lei de causa e efeito é uma lei também natural, como a lei de Newton, é uma lei divina, como a lei de Newton. A sua aplicação da lei de causa e efeito se dá em todo o universo, diferentemente da lei de Newton, que ela é uma ação localizada, e ela só existe no momento em que está havendo a ação, existe a reação. As ocorrências da causa e do efeito, os acontecimentos da causa e do efeito, estão tanto no mundo material, tanto quanto no mundo espiritual. E aí nós voltamos a Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele nos diz: a divergência de opiniões provém da aplicação particular que cada um dá aos termos, à conversa que se desenvolve, aos fatos que ocorrem. Então, o que ocorre é que quando nós estamos falando sobre doutrina espírita, como dialogamos? Nós temos em mente que ação e reação, ela atua no campo material, como vimos, da lei de Newton. Nós compreendemos que ação e reação, ela acontece simultaneamente. Se há uma ação, necessariamente vai ter uma reação. E a ação e a reação, ela funciona sempre no formato de dupla, sempre com as duas forças atuando ao mesmo tempo, porém em sentido contrário, porém com a mesma intensidade. Diferente de causa e efeito, que tem a ocorrência num determinado momento, que é a causa, e o seu efeito vem em momento seguinte. E aí nós vamos verificar que todas as nossas ações, isso está lá no Livro dos Espíritos, é um comentário do Allan Kardec referente a essa pergunta 964, onde ele diz que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. E as nossas ações, elas não estão vinculadas a uma ação que vai ocorrer uma reação. As nossas ações, no geral, elas acontecem de forma isolada
porque temos os nossos atos, a causa daquilo que promovemos, e os seus efeitos surgirão em outro momento. A doutrina vai nos mostrar ao longo dos estudos que quando eu sou educado com as pessoas, ao longo do dia, da semana e da minha existência física, eu recebo em troca esse ato de educação que eu tenho para com as pessoas, porque as pessoas me retribuem a cada momento que encontram comigo esse ato de carinho, esse ato de bondade, esse ato de tranquilidade. Mas quando eu também sou temperamental, sou áspero, eu também recebo essa retribuição. Nem sempre ela ocorre naquele exato momento. Muitas vezes, dado a minha posição, eu falo de forma áspera com alguém. Esse alguém, dependendo da sua posição, acolhe aquela minha aspereza. Mas ao longo do dia, das horas, do mês, dos anos, ele vai remoendo aquilo, ele vai mastigando aquele comportamento áspero que eu tive com ele, e em algum momento a doutrina me mostra que eu vou receber algo de contrapartida daquele ato meu. Então, como Kardec diz que todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus, ele diz que nenhuma ação nossa, nenhum ato nosso, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis, das leis divinas. E aí a gente vê que há um momento em que Jesus diz que ouvistes, aprendeis, lembrastes do que ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. E aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, que aquele que olha para uma mulher com mau pensamento, já no seu coração cometeu adultério. Então, ele procura mostrar para nós que um modo de olharmos para as pessoas, a forma como olhamos e sentimos intimamente, ali pode ter uma ação, um ato, uma causa que produzirá um efeito em momento futuro. Allan Kardec, na pergunta 998, ele diz o seguinte, ele pergunta aos espíritos, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? E nós vamos verificar que expiação é o mesmo que purificação de faltas que cometemos, de crimes que realizamos em algum momento, que é a reparação ou é o sofrimento pelo qual nós reparamos uma culpa, passamos por um castigo. E vamos verificar que a expiação também pode ser o modo usado para reparar um crime, uma falta, uma penitência. Então Kardec quer saber se a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual. Se a expiação, se a nossa purificação, se a nossa reparação dos nossos atos ocorre enquanto estamos encarnados ou quando retornamos ao mundo espiritual. E eles nos dizem, os espíritos, a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido.
e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, é essa expiação que nós iremos trabalhar nas próximas aulas, onde aprofundaremos com mais detalhes sobre a expiação na vida corporal, a expiação na vida espiritual. E verificamos que a expiação nada mais é do que a correção de um passado nosso, a falta de um passado nosso, aonde Allan Kardec nos diz, na questão 964, dizendo que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma ação, nenhum ato nosso, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. E aí vem aquela pergunta em que na parábola do bom samaritano, o doutor da lei, quando pergunta a Jesus o que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna, Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei e como interpretas? E assim cabe a nós compreender o que são essas leis de Deus. A conhecemos e como nós interpretamos essas leis, para verificar se os nossos atos, se as nossas ações não podem estar violando essas leis. Em uma outra questão, Allan Kardec também diz que basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Enquanto estamos aqui encarnados, enquanto presos ao corpo físico, o arrependimento é o suficiente para que tenhamos apagado as faltas que cometemos contra o outro? E os Espíritos nos dizem que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. E aí, quando olhamos para nós, a gente pensa, então Deus é muito rude e Ele não abre brecha para que o meu arrependimento não possa me auxiliar a passar por essa circunstância? Terei que perder um braço, já que eu arranquei um outro? Para uma história como essa, eu tenho um exemplo que a gente vai ver numa próxima aula, mas eu trago uma anotação do Hilário Silva, nesse livro, A Vida Escreve. Ele diz assim, num trecho desse livro: o Pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia de Deus. Toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo, para a reparação. Então nós verificamos que o Allan Kardec nos traz que a expiação se cumpre tanto no mundo corporal quanto no mundo espiritual.
E Allan Kardec, pela pergunta também, 999, nos diz que não basta o arrependimento, é necessário pagarmos o passado. Mas o Hilário, ele nos alivia a mente e o coração, porque ele diz que os decretos divinos têm o alívio da misericórdia divina. E tanto o decreto quanto o alívio são aplicados a nós no exato momento em que nós nos apresentamos em condições para reparar a nossa falta. Passamos a compreender que erramos, descobrimos o erro, sentimos o arrependimento. Nesta hora, estamos nos tornando aptos a reparar o nosso passado. E aí vem o decreto divino e olha o que fizemos em uma época passada em que causamos tristeza e sofrimento e que ele nos traz ao campo da reparação, mas também pela sua misericórdia recebemos o alívio no momento da nossa reparação. E essa misericórdia nós vamos trabalhá-la um pouco mais nas próximas oportunidades de estudo que vamos ter nas terça-feiras seguintes. E Emmanuel nos auxilia dizendo para nós o seguinte, está lá no livro da Esperança, aonde ele pega essa passagem em que Jesus, conversando com Nicodemos, diz a Nicodemos, não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Aqui Jesus está afirmando a necessidade dos processos reencarnatórios. E Emmanuel nos observa, reunindo com as palavras do Hilário, do livro anterior que vimos, ele diz que estudemos os princípios da reencarnação, estudemos as leis da reencarnação, estudemos as normas da reencarnação, as regras, o código, estudemos o regulamento da reencarnação dentro da lei de causa e efeito. À luz da justiça de Deus e da misericórdia de Deus neste momento da reencarnação, aonde se é aplicado o efeito em função das causas nossas do passado. E perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, em apertos círculos de obrigações, pois estamos encarnados, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, naqueles que estão à nossa volta. Devemos edificar esse espírito de trabalho e de compreensão, pois estamos num processo de reencarnação e estamos sob a lei de causa e efeito. Mas temos também a justiça que é aplicada em nós e a misericórdia que nos ampara diante da nossa tarefa, marchando nós gradativamente
para nossa emancipação integral desde hoje. Então, nós verificamos que ação e reação é uma lei divina, natural e que atua no campo material, em que a ação e a reação ela existe em dupla e só existe a reação se existir a reação, a ação, e só existem ao mesmo tempo. Diferente de causa e efeito, como nós podemos ver, pode ocorrer um determinado momento a causa e o efeito leva-se a algum tempo até que ele ocorra em nossa direção. E para chegarmos ao fim da nossa primeira exposição e para abrirmos as perguntas, nós vamos na questão 393 do Livro dos Espíritos, aonde, quando o espírito volta à vida anterior, quando o espírito desencarnou e está lá no mundo espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita, toda a vida passada, todo o processo reencarnatório acontecido até então. O espírito então vê as faltas que cometeu. Ele percebe as causas daquilo que ele fez no decorrer da sua vida e que deram sofrimento a ele, as causas que produzem a ele esse sofrimento. Como o próprio André Luiz nos descreve que depois do seu desencarne, o tempo que ele permaneceu no umbral até que fosse acolhido em nosso lar, assim como de que modo as teria evitado. Ele percebe a falta, vê o quanto aquilo faz sofrer a ele e aquele a quem ele feriu, e também verifica como ele poderia ter evitado aquelas faltas, reconhece justa a situação em que se acha de sofrimento, de angústia e de tristeza, e busca, então, uma existência capaz de reparar o seu passado, uma oportunidade de corrigir a causa que produz hoje um efeito que é o seu sofrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então, nós verificamos que cabe a nós a oportunidade de agir a partir do conhecimento, de modo a não produzir atos que fira as leis divinas. Mas também nós temos a oportunidade de compreendermos que teremos que um dia passar pelo processo expiatório no mundo físico ou no mundo espiritual, mas que o arrependimento é o primeiro passo para a nossa melhoria, mas compreendendo que o arrependimento não nos exime de corrigir o nosso passado, mas compreender que, como o Hilário nos observa, que à medida em que nos colocamos em condições de reparar o nosso passado, Deus decreta as suas leis pela justiça divina, mas pela sua misericórdia nos auxilia aliviando os nossos sofrimentos. E aí nós trabalharemos para compreender melhor esses dois pontos. Bom, para o dia de hoje era essa a nossa apresentação, aonde nós desejávamos, pela solicitação da fraternidade,
falar sobre a terceira lei de Newton, que é causa, que é ação e reação, no qual nós passamos a compreender que essa ação e reação, ela acontece no mundo material, ela é uma força de dupla ação, só funciona em dupla. Para uma ação tem uma reação, de mesma força, sentidos contrários, e que no momento em que a ação termina, a reação deixa de existir, não havendo uma posterioridade reação, visto que a reação só existe no momento da ação. E lembrando o Allan Kardec, que nos observa que as divergências de opiniões que temos provém da aplicação particular que cada um de nós dá aos termos, quando estamos conversando, quando estamos discutindo. Bom, vou abrir então para as possíveis perguntas ou observações que podemos compreender, entender aqui e colocá-las para que os outros também possam ter esse entendimento. O que vocês compreenderam disso? O que vocês acham? Que complemento poderíamos ter para que pudéssemos completar esse estudo de hoje, bem como potencializar o estudo da próxima semana? Bom, vou começar pela Alessandra Mesquita, onde ela pergunta se pode... Deixa eu colocar aqui. Quadro. Alessandra, ela nos pergunta se pode se espiar fazendo o bem, reparando o mal com o bem, e assim não necessitar passar pelas dificuldades? Bom, Alessandra, nós trabalharemos bastante esse ponto lá na frente, mas sim, porque vamos observar que o próprio Cristo diz: o amor cobre uma multidão de pecados. E aí nós precisamos saber e compreender o que é o amor. Qual a definição de amor que nós temos dentro da doutrina dos Espíritos? O que os Espíritos nos falam com relação ao amor? Deixa eu ver se eu consigo pegar um quadro rapidamente aqui que nos dá uma ideia do que é amor. Deixa eu ver aqui. Achei. Eu vou colocar aqui. Na doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá diz o seguinte, deixa eu encolher minha tela aqui porque eu vou atrapalhar a visão. Lá diz que, no Evangelho segundo o Espiritismo, amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, aquele que cumpre as suas promessas, o probo,
consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Então nós vamos verificar que amar não é você exatamente gostar de alguém, mas é você ser capaz de ser leal, ser honesto, ser consciente para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Então, nós vamos verificar que amar as pessoas não é simplesmente gostar, tanto que Jesus diz: amai os vossos inimigos. E aí nós vamos verificar que amar é perceber à nossa volta o sofrimento alheio e trabalhar para aliviar aquele sofrimento. Então vamos verificar que cometemos faltas no passado, abandonamos pessoas, deixamos à míngua outras, e aí renascemos com uma tarefa de acolher aqueles que sofrem à nossa volta. Por isso que, apesar de não compreendermos, existem pessoas que começam, às vezes, a acolher uma pessoa que estava em sofrimento, depois outra, e aí daí a pouquinho ele tem uma família à sua volta. Há outros casos em que acolhe-se um ou dois. E esse acolhimento, ele é trabalhoso, porque a pessoa vai lidar com um ser que vai lhe dar trabalho. E muitas vezes essa ação dele é uma compensação, é um trabalho que vai aliviar a dívida dele em existências passadas. A Ana diz que a diferença é que a causa e efeito representam uma lei na qual somos submetidos. A ação e reação representam o nosso comportamento e movimento perante essa lei. E aí o que vamos observar é que a ação e reação, ela acontece no mundo físico e ela acontece no exato momento em que tem a ação, existe a reação. Terminou a ação, a reação também deixa de existir. Já causa e efeito têm uma condição diferente, porque eu faço hoje, eu faço agora, eu faço nesse minuto, mas no minuto seguinte, na hora seguinte, na semana seguinte ou na próxima reencarnação, precisarei experimentar essa dor. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Temos aqui Reginaldo, a Raquel Lopes, Vera Ferreira, a Ana, a Alessandra, Litza, o Rodolfo, a Rosana, o Edilson, Reginaldo, o Antônio Ramalho, Eliane Marques, Viviane. Mais alguma pergunta, mais alguma observação dentro desse tema que nós falamos no dia de hoje? Ei, Fabrício Freire. Não entendi. Fala sobre ano. Está dando assovio na minha fala? Porque tem como corrigir o microfone. Bom, então, como não surgiu mais nenhuma pergunta e nem mais nenhum comentário, eu vou
como interpretar Santa Irmã Dulce? Bom, conhecendo a doutrina e o Evangelho do Cristo, porque é necessário, Fabrício, conhecermos a lei, e aí precisamos conhecer a lei divina e a lei material, para que possamos auxiliar as pessoas. Irmã Dulce ajudava, mas ela carregava um conhecimento que permitia a ela doar-se em favor dos outros. Conhecimento esse que nós estamos aqui em busca. E é onde Allan Kardec nos observa sempre que é necessário estudarmos, e sem o estudo acentuado, sem o estudo intenso, sem adquirirmos conhecimento da vida física e da vida espiritual, não somos capazes de auxiliar o outro. Tanto que a definição de amar está dizendo lá, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal. Leal é aquele que cumpre as leis e as regras. Probo é aquele que é íntegro, que é honrado, que não comete falta no seu dia a dia. Recebe o troco errado e devolve. Procura fazer o pagamento das suas contas em dias, não enrola o imposto de renda, compra o produto com nota fiscal, ele procura sempre agir de forma consciente. E o consciencioso é aquele que sabe, que conhece. E aonde a gente verifica que é para fazer aos outros o que queiras que este lhe faça. E aí vem a parte muito importante. Amar é procurar em torno de si, em torno de mim, o sentimento íntimo de todas as dores que faz sofrer meu irmão. A irmã Dulce, ela enxergava o sofrimento à sua volta e ela não se desesperava com aquele sofrimento, mas ela buscava olhar naquele sofrimento o que as forças e as condições que ela tinha poderia ser aplicado no alívio daquele que estava à sua volta. Tanto que ela não curava as pessoas, mas ela acolhia as pessoas e as auxiliava no seu sofrimento. Ela não tirava ninguém da miséria, mas o pouco que ela tinha, ela repartia com aquele que ela encontrava, dividia com ele parte do que lhe era possível dividir. Então nós vamos verificar que nós não retiramos do outro o sofrimento, a angústia, mas como o próprio Cristo nos disse, vinde a mim, vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E assim cabe a cada um de nós, à medida em que compreendemos o que temos que fazer, atuar em favor dos outros. E sem essa disposição de estudarmos, sem essa disposição de compreendermos as coisas, não podemos ajudar. Nós precisamos nos instruir para auxiliar. Isso, Raquel. O que se planta é o que se colhe. Então, como diz o próprio Jesus, não é possível recolher dos abrolhos uva. Bom, nosso tempo então chegou ao fim. Eu os convido para a próxima terça-feira darmos continuidade ao assunto de hoje. Antes de fazermos a nossa prece final, convido a vocês para que no próximo sábado, no dia 23 de maio, no horário de 20 horas,
lá no site no Facebook do Jesus Amigos, nós teremos um estudo lá com o tema A Fé e a Caridade. E é interessante que nós temos um material bem bacana que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos dá uma clareza sobre a questão da fé e da caridade. Convido a todos no sábado e também convido a todos para a próxima terça-feira. Então vamos para a nossa prece final. Desculpa, eu fiz o convite, mas não mostrei a vocês. Então, no próximo sábado, 23 de maio, 20 horas, com o tema Fé e a Caridade, no Facebook do Jesus Amigo. E vamos então agora para a nossa prece final. Lembrando que na próxima terça estaremos de novo aqui. Fechando os olhos, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos e lembrando que enquanto estamos em prece, os mentores espirituais da Fraternidade Espírita Mundo Luz vêm ao nosso encontro, juntamente com o nosso anjo da guarda, que busca nos auxiliar através do passe amigo. E que nessa união pelo bom pensamento, possamos endereçar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo-lhe a existência física, a Jesus, pelos seus ensinamentos que nos auxilia, como neste momento em que estamos reunidos em seu nome, e também que saibamos direcionar aquilo que temos de nosso em favor daqueles que se encontram em qualquer canto, em lares, em hospitais, nos abrigos, asilos ou nas ruas, em condições de tristeza e sofrimento. Que a nossa prece e a nossa energia espiritual possa alcançar esses corações e a essas mentes, e na medida da permissão divina e da nossa capacidade, aliviar pouco as suas angústias e o seu sofrimento. Que Deus, abençoando todos nós, possamos nós voltarmos aos nossos afazeres, mas lembrando daquilo que fazemos no dia a dia e procurar verificar se aquilo que estamos executando é uma causa que produzirá um efeito bom e benéfico ou uma causa que nos trará angústia e sofrimento em momentos futuros. Obrigado a todos, que tenhamos uma boa noite. Abraço a todos.